E aí pessoal, beleza? Bom, hoje estou aqui para mais um vídeo pós-jogo. Hoje tivemos Flamengo 1, Fluminense 0. Vamos falar um pouco desse jogo, beleza? Primeiro eu quero falar sobre o repórter que fica ali à beira do campo. Tá de brincadeira, né? Assim que o Pedro chegou para dar a entrevista, a primeira pergunta tinha que ser: como está a sua relação com o Felipe Luiz? Aí o Pedro respondeu uma pergunta só, deu fora, acho que ele até respondeu outras, pelo menos ó. Eu tô gravando esse vídeo aqui logo após o Pedro dar a entrevista pós-jogo. Eu não sei se o Pedro falou com outra emissora sobre isso, não sei, tá? Mas pelo menos no momento que eu estou gravando aqui, a pergunta foi sobre a importância do gol. Cara, eu acho que o Pedro falou alguma coisa ali, né? Sobre o acontecimento, mas a pergunta deveria ser a relação dele com o Felipe Luiz. Inclusive o Pedro, na declaração, ele falou que agradeceu muito aos companheiros e tudo mais, não citou técnico nem nada disso, né? Mas enfim, eu estou gravando esse vídeo logo após ele dar essa entrevista pós-jogo. Não sei se ele falou sobre isso em outra entrevista, só vou saber depois, né? Mas vamos lá, vamos falar um pouco do jogo, tá bom? Eu vejo muito comentarista aí, comentarista falando: ah, o Flamengo não chuta pro gol, o Flamengo fica com a bola no pé e não chuta pro gol. Tem, sabe, parece que não gosta de chutar. Cara, o problema não é esse. Pelo menos não no jogo de hoje. O Flamengo não chuta pro gol. Não é esse o problema. O problema no jogo de hoje foi que o Flamengo sequer teve a possibilidade de chutar pro gol. O Flamengo nem criou chances de poder chutar pro gol. O Flamengo poderia chutar pro gol. A bola estava toda hora no pé do Danilo. Danilo chuta pro gol dali mesmo, do meio campo. Pronto, esse é um chute. O problema não é chutar pro gol. O problema é não criar a possibilidade de chutar pro gol. Você trabalhar a bola e fazer com que você fique livre em uma boa ocasião de chute. O Flamengo não conseguiu. Ainda bem que existe a bola parada, porque assim que acabou o primeiro tempo desse jogo, eu já estava torcendo para acabar 0-0, porque eu pensei, cara, do jeito que tá o Flamengo não vai fazer gol. Então, que não tome o gol, que fique 0-0. Eu imaginei isso. Primeiro, vamos lá. O Alacian foi titular porque o Plata, ele sentiu problema físico, né? Galera, eu já falei em vários outros vídeos, vou continuar, tá bom? Porque é o que eu acredito, que é o seguinte. Se o técnico, que é o Felipe Luiz, e o estilo de jogo dele exige um centroavante de velocidade que marque lá na frente, eu venderia o Pedro e contrataria um centroavante de velocidade. Ah, mas ele fez gol hoje. Não muda a minha opinião, tá bom? Acho o Pedro jogadoraço. Jogadoraço. Se não fosse ele hoje, teria empatado o jogo, né? Mas vamos lá, ó. Felipe Luiz, ele dá algumas entrevistas que ele precisa demonstrar em campo o que ele fala, entendeu? Na entrevista ele fala que o campo fala. O campo fala. O campo não fala que o Cebolinha é titular. O campo fala que o Alacian é titular. E hoje ele não ia iniciar com o Alacian, ele ia iniciar com o Cebolinha. Só iniciou com o Alacian porque o Plata sentiu problema físico. Ali está o problema. O Felipe Luiz, na minha opinião, ele se perde um pouco nisso aí. Eu concordo quase que 100% com o que o Felipe Luiz sempre diz aí nas coletivas, quase. E isso que ele fala o campo fala, ele precisa pôr isso em prática. Na minha opinião, não está colocando. Porque hoje, ó, vamos supor, olha só, que o time todo do Flamengo está bem fisicamente. O ataque hoje era para ser o que? Era para ser Plata, Wallace e Luiz Araújo.
E não Plata, Luiz Araújo e Cebolinha. Cebolinha, apesar de que o jogo do Cebolinha hoje, comparado com os outros jogos que ele fez, o jogo de hoje foi bom. Ele jogou bem, comparado com os outros jogos. Mas na minha cabeça é isso. O Felipe Luiz precisa colocar em prática o que ele diz. Eu concordo com o que ele diz. Se o Pedro não ajudar correndo, marcando lá na frente, não joga. Concordo. É o que eu disse também em outros vídeos. Na minha opinião, o Pedro 100% fisicamente não consegue fazer o que o Felipe Luiz pede. Ele pode fazer por 20 minutos, depois ele vai cansar. Então, basicamente é isso. Com relação ao Pedro, o jogo dele entra no segundo tempo. Se ele entrou porque ele treinou bem, é porque ele treinou bem. Então, recebeu a oportunidade. Aí o Felipe Luiz está certo. Se treinou bem, vai jogar, né? Recebeu a oportunidade. Bola parada. Ainda bem que existe a bola parada, que se não fosse a bola parada não saía gol nesse jogo. E o Pedro foi lá, de centroavante, que é craque da bola, faz o gol. Eu vejo duas possibilidades. Na verdade, existem 3 possibilidades. Primeiro, o Felipe Luiz repensar um pouco o seu jeito de jogar e encaixar o Pedro. Pedro não vai fazer marcação-pressão durante o jogo todo, não vai. Não é igual o Plata, que com 90 minutos de jogo vai estar lá na frente correndo atrás do zagueiro, do adversário lá e tudo mais. Pedro não vai fazer isso. Então, ou o Felipe Luiz adapta o time ao Pedro, ou o Flamengo vende o Pedro e contrata um jogador diferenciado, ou o Pedro fica no elenco e não é utilizado. Existem essas 3 possibilidades. Então, isso é tudo minha opinião, tá bom? O que eu faria? Primeira ideia, que é a primeira que o Felipe Luiz teve também. Adaptar o estilo de jogo do time sem perder essa pressão. Adaptar isso tendo o Pedro em campo. É difícil, tá? É difícil. Então, o Felipe Luiz, ele tem que se ajudar. O Pedro tem que se ajudar. Os dois têm coisas a melhorar. Os dois. E dá tempo, né? Dá tempo. Pedro se movimentar mais, se doar na marcação. Gol ele tem, gol é normal. Para ele é normal ter gol, né? Ele precisa se doar na marcação. 2025 não tem jogo com sabe, todo mundo ataca e só alguns defendem. Não existe mais isso. E o Felipe Luiz, ele precisa primeiro colocar em prática o que ele diz e tentar encaixar o Pedro nesse estilo de jogo. Marcação, pressão e tudo mais. Aí talvez você se pergunte, então é só mudar o estilo de jogo, não precisa marcar pressão, vamos jogar um time recuado, né? Time recuado, joga no contra-ataque. Eu torço pro Flamengo. Esse estilo não combina com o Flamengo. O Tite fez isso. Então, galera, você tem um jogador que não combina 100% com o estilo de jogo. Você tem uma filosofia do clube que te obriga a ser ofensivo. Então, e eu acho que, pelo que o Felipe Luiz fala nas entrevistas, é o que ele acredita de futebol. Ele acredita que o melhor jogo é a ofensividade, é marcar pressão. Então você tem aí uma questão, uma sinuca de bico. Ou você adapta o Pedro se ajuda, o Felipe Luiz tenta fazer uma formação ali mantendo a pressão, mas que mantenha o Pedro com um pouco menos de obrigatoriedade de marcação. Eu acho difícil achar uma marcação, pressão com um jogador um pouco mais parado, enfim. Mas aí é o Felipe Luiz que é o técnico, né? Resumindo, todo mundo precisa se doar um pouquinho mais. Felipe Luiz, Pedro, a diretoria precisa ser profissional. E com relação à vitória de hoje, eu falei, né? Só o Flamengo ficou com a bola, não teve oportunidade de chutar. Não é que não chuta, é que não tem a oportunidade. E isso é o problema maior ainda.
É maior ainda esse problema. Se o problema fosse só não chutar, significa que o Flamengo está tendo a chance de chute e não está chutando. É um problema, sim, mas é um problema bem menor do que você nem ter a oportunidade de chutar. Isso é pior ainda. Significa que o time não consegue criar. O time não consegue envolver a defesa adversária. Então o Felipe Luiz, que é o técnico, precisa resolver isso. Tá bom? Próximo jogo vai ser muito difícil. Eu acho que é o Bragantino, né? Bragantino fora de casa, cara. Nossa. Vai ter vídeo pós-jogo pra esse jogo. Vai ter vídeo pós-jogo. Eu não vou achar um absurdo eu chegar aqui e falar que o Flamengo jogou mal e perdeu. Porque, mano, o Bragantino, cara, mano, do jeito que tá, inclusive, tá bem no campeonato. Acho que até perdeu hoje, né? Acho que perdeu. Enfim, mas no geral tá bem no campeonato. Vai jogar em casa, se eu não me engano, é lá no estado do Bragantino. Então, mano, aproveitar essa vitória. O Fluminense se defendeu como pôde. Numa bola aérea acabou perdendo ali o jogo, tá bom? Cruzeiro ganhou, tá na frente, tá jogando um futebol espetacular. Inclusive, viram o Caio Jorge do Cruzeiro? Acho que o jogo tava 3-0. 3-0. E o que o Caio Jorge tava fazendo? Tava dando marcação, pressão lá no zagueiro lá do Juventude. Correndo lá dentro da área, marcando pressão. 2025 não existe jogador que não marca. Então o Pedro tem que melhorar. O Felipe Luiz tem que melhorar. A diretoria. Todo mundo tem que melhorar, tá bom? Eu torço para que dê certo. Tudo se ajeite. E o time continue jogando de forma ofensiva mesmo tendo o Pedro. Se não for possível, eu venderia o Pedro e contrataria um jogador que funcione melhor no jeito do time jogar. Eu prefiro ter um time para frente, time ofensivo, marcação lá na frente, que joga do jeito que eu gosto desse jeito. Prefiro ter esse time e perder o Pedro, do que ter o Pedro e não ter um time ofensivo, marcação lá na frente e tudo mais. O trabalho do técnico é fazer isso tudo funcionar. Ter o Pedro e ter a marcação-pressão. Eu acho muito difícil. Muito difícil. Mas é problema do Felipe Luiz. Tá bom? É isso, galera. Vai ser difícil contra o Bragantino. Não? Vai ser que esse jogo eu vou ficar com raiva. Mano, se o Flamengo vencer de goleada, eu vou me surpreender muito. Acho muito difícil. É nóis, hein? Tô feliz com a vitória. Feliz. Vou ver ali a entrevista coletiva do Felipe Luiz, que eu não vi, só vi a do Pedro ali no final do jogo ali. Esses repórteres aí estão de brincadeira também. Primeira pergunta tem que ser: qual é a sua relação com o Felipe Luiz? O cara pergunta da importância do gol, cara. É nóis, hein?